E eu não estou aqui por acaso hoje. E vocês também não. Hoje eu vou falar sobre um assunto com vocês que todos temos em comum, mas que na maior parte do tempo a gente não para pensar e às vezes nem para falar. E pasmem, é o assunto mais importante de todos. Qual é o assunto mais importante de todos para vocês? Alguém arrisca? Família. A vida, gente, a vida, que é valiosíssima, inteligente, dinâmica e abundante. Mas a maior parte do tempo a gente passa por ela sem pensar e sem lembrar quão valiosa ela é, talvez por esse dinamismo todo. E aí, a gente não usa da forma mais inteligente, não usufrui da forma mais inteligente de toda essa abundância que ela tem para nos oferecer o tempo todo. Porque ela está sempre assim, com essa mão maravilhosa e muito generosa, estendida para a gente o tempo todo. E a gente nem percebe muitas vezes. Mas por quê? Se é o assunto mais importante de todos, é a vida. Porque a maioria de nós vive assim, no modo de sobrevivência, que é o modo estresse, lutar ou fugir. E isso é extremamente importante para a gente, pela nossa autopreservação, inclusive. Mas então, por que a gente faz isso? Imaginem um cervo na floresta. E esse cervo percebe um leão à espreita. Nesse momento, vários hormônios, substâncias químicas são liberadas no corpo desse cervo. Porque ele precisa ter uma ação imediata e muito rápida e escolher se ele luta ou se ele foge. E todos esses hormônios e substâncias fazem parte desse processo para que ele faça isso, tome essa ação. Sabe quando a gente leva um baita susto, daqueles que a perna estremece, o coração acelera e parece que a gente não vai conseguir nem sair do lugar? É exatamente isso que a gente sente quando o modo luta e fuga liga na gente automaticamente por uma questão de sobrevivência. E claro que esse cervo percebe que é um leão e ele faz o quê? Ele foge, porque ele não vai lutar. Ele corre muito. Mas quando ele percebe que esse leão foi despistado, ele para quase que automaticamente. É só o tempo dessas substâncias químicas, esses hormônios, irem baixando no corpo dele e ele volta para onde? Para o momento presente, vai lá tomar a água fresca dele. Isso é maravilhoso. Agora, se fosse você, nós todos aqui, incluindo a mim, a gente faria isso? Infelizmente, não. A gente não voltaria para o momento presente da mesma forma automática como a gente entrou no modo sobrevivência. A gente ficaria fazendo o quê? Remoendo como foi a situação com aquele leão, ressentindo aquilo que a gente não gostou da experiência, porque a gente sentiu alguma coisa, não gostou, e a gente ressente, remói, fazendo o quê? Pensando no futuro que ainda não chegou, com base no passado. Então a gente cria mais passado para o nosso futuro, porque a gente não consegue aproveitar e usufruir do momento presente, que é o único momento que a gente tem na vida para criar o nosso futuro do jeito que a gente quer que ele seja. Então a gente fica remoendo o que a gente viveu, lembrando do que não foi bom, se preparando para o futuro que ainda não chegou, e perdendo a oportunidade de criar a vida que a gente deseja e merece. Porque enquanto isso, a mão da vida continua estendida para a gente, dizendo: eu estou aqui para você. E tudo isso, toda essa abundância que você está vendo aqui,
é para você. Tá, mas então como a gente sai desse lugar? Porque eu escolho o que eu remoo. É isso, a gente é profissional em remoer e a gente é muito bom em escolher o que a gente vai remoer. Só que a gente escolhe sempre o que a gente não gostou. Uma experiência que não foi legal. A gente nunca escolhe remoer o que foi bom e o que a gente quer vibrar. Então, eu não escolho remoer normalmente que eu consegui fazer no treino uma palestra legal. Eu começo a remoer alguma coisa que não foi tão boa e que amanhã eu também não vou ser boa nisso. Ao invés de lembrar que eu fui muito boa em alguma coisa e que eu posso ser ainda melhor amanhã. Claro que eu tenho coisas para desenvolver, mas esse não precisa ser o meu foco o tempo todo. Porque lembra aqueles hormônios, aquelas substâncias químicas que o cérebro estava liberando no momento do estresse, de luta e fuga? Elas continuam sendo liberadas no nosso corpo enquanto a gente está imaginando e remoendo o que aconteceu e o que está por vir. E esses hormônios, no momento de luta e fuga, são extremamente úteis e muito importantes para a gente. Só que quando a gente sai dele e a gente está nesse modo luta e fuga só na imaginação, esses hormônios e substâncias químicas continuam sendo liberadas porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não entende o que é imaginação e o que é realidade. Ele acha que eu estou o tempo todo correndo do leão. E os nossos leões são muitos e vocês sabem. É o trânsito, são os filhos que falaram alguma coisa atravessada, é o gestor que deu um feedback que desceu atravessado, a gente não conseguiu processar, a gente não conseguiu se comunicar, e a gente vai se preparando para esses leões, remoendo e liberando essas substâncias químicas que fazem o quê? Deixam a gente doente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente também. Tá, mas e aí, né? Como é que eu faço para mudar isso e para sair do modo de sobrevivência e criar o meu futuro com intenção? Porque, gente, criar o futuro com intenção não é você parar e ficar imaginando que vão surgir 2 asas atrás de você, como a da minha anja. Não vão. Agora, o que é possível no mundo, das possibilidades que existem no campo do universo, a gente pode. E a gente pode focar nisso ao invés de remoer o que a gente não quer e criar mais do passado para o nosso futuro. E como a gente faz isso? Observando o que a gente pensa. Só que a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Então, como eu faço esse exercício? Eu, Eliane, há alguns anos. Eu presto atenção em como eu estou me sentindo, porque esse é um ciclo. Eu penso e sinto e penso, e eu me comporto e tomo uma ação de acordo com isso. E essa é a vida que eu estou criando e que cada um de vocês está criando quando pensa e sente alguma coisa, porque isso vai gerar um comportamento e uma ação, e essa é a vida que você está criando para amanhã. Então, quando você se sente mal, você observa o que você está sentindo e você consegue virar essa chave e pensar na gratidão. Se você hoje lembrasse do que você foi grato ontem, e só isso você teria hoje, o que você teria hoje?